Imagine entrar numa praça onde todo detalhe parecia escrito para impressionar, onde tapetes coloridos cobriam os degraus, lanternas balançavam com um cheiro de óleo doce e, ao longe, uma voz pregava sucesso como destino. De longe, parecia uma cidade abençoada, de perto, revelava segredos que só se contavam em sussurros. O que parecia prosperidade era ao mesmo tempo um véu sobre corações inquietos. O segredo chocante de Melquisedeque não é apenas uma história de bênção, é um convite a descobrir por que uma graça oculta pode destravar o propósito de vida quando a alma aceita humildade e justiça. Imagine o perfume de pão quente misturado ao incenso de um templo, o brilho das moedas que abafava a voz do necessitado, e pergunte a si mesmo se riqueza e bênção são a mesma coisa. Se você acredita que a verdadeira bênção transforma caráter e não apenas status, deixe nos comentários a frase "Minha confiança é no Senhor e não nas riquezas". Agora descubra por que Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, aparece como chave inesperada para um propósito que muitos perderam de vista. Elias nasceu numa casa pequena, à sombra de colinas onde as ovelhas eram mais numerosas que as moedas. Na infância, correu entre pedras quentes, aprendeu a ler os sinais do vento e ouviu histórias de misericórdia ao redor do fogo. Na adolescência, foi aprendiz de um escriba, seus dedos mancharam de tinta e seu coração aprendeu o valor de palavras que consolam. A formação trouxe estudo da lei e dos salmos, e também o choque com a injustiça que favorecia os poderosos. Perdeu a mãe cedo, uma perda que deixou em Elias uma pergunta persistente sobre por que o justo sofre. Hoje, Elias é um homem simples que busca justiça, conhecido por sua voz calma nas praças e por oferecer pão aos que passam. Seu passado moldou sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus nos detalhes mais humildes. A cidade onde a história se desenrola recebeu muitos nomes ao longo dos séculos, mas naquele tempo vivia um auge visível na arquitetura e no comércio. Rei Zadok ostentava palácios de mármore e convidava poetas, enquanto o templo de Melquisedeque, no alto da colina, emitia um cheiro constante de resina e velas acesas. No mercado, o comerciante Tamar anunciava tecidos sedosos, e Etan, o marinheiro, trazia especiarias com cheiro de mares distantes, e o julgador Amos aceitava subornos com a mão leve. As praças ecoavam vozes de anunciadores, caixas de madeira rangiam sobre o peso das moedas, e o toque metálico das moedas misturava-se ao riso forçado dos nobres. A fachada administrativa mostrava ordem e lei, mas nos bastidores havia congressos de conivência onde a palavra justiça era trocada por contrato. A prosperidade era palpável na mesa dos ricos, na crocância do pão, no brilho do vinho, e ao mesmo tempo havia um odor de abandono nas ruas estreitas onde crianças vasculhavam lixos frios. De longe, tudo parecia firme e majestoso, mas a organização social ocultava uma lógica que privilegiava quem já os possuía. Palácios com colunas esculpidas exibiam tapeçarias que abafavam o som do pranto das mulheres. Templos retinidos por cerimônias davam aos sacerdotes riqueza e aos pobres promessas vagas. As ruas principais eram enceradas, as privadas fechadas com portões e guardas, enquanto becos recebiam o cheiro de urina e o peso da indiferença. A vida pública falava de justiça e a vida privada respirava impunidade. Mercados limpos mostravam comerciantes sorridentes, mas depósitos escondiam escravos mal alimentados. A organização burocrática respondia só quando o pagamento chegava, e as inscrições nas entradas anunciavam leis que, na prática, sequer alcançavam os mais fracos. No topo da cidade, o templo de Melquisedeque permanecia com luz própria, um farol que lembrava Deus, mas ao mesmo tempo simbolizava um centro de poder que muitos confundiam com privilégio. A festa era uma cena que atraía viajantes e inveja. Salões decorados com lâmpadas e tecidos, mesas transbordando de frutas brilhantes, vinho denso que deixava um gosto de mel na língua. Havia rituais que se misturavam a prazeres, cerimônias que começavam com orações e terminavam em excessos disfarçados de culto. Nas festas, o poeta Jonas declamava louvores ambíguos e a mensageira Hana trazia bilhetes que uniam alianças e segredos. Ouça como se desenrolava uma conversa entre nobres naquela noite de gala. "Você viu a oferta que Zadok recebeu?" pergunta Tamar. "Vi", responde Etan. "Ele pagou pelo silêncio de um juiz."
E os sacerdotes, indaga Ruth, eles não veem o que acontece no porão do templo? Vemos, admite Amos, mas vemos com olhos que calculam lucro. Até quando vão dissimular? Pergunta Hannah com voz baixa. Enquanto o povo aplaudir, ninguém esvazia o banquete, diz Jonas rindo. E quando o banquete acabar? Pergunta novamente Ruth. Alguns acordarão com arrependimento, e outros com nada, conclui Etan. O som da cítara e o tilintar das taças confundiam-se com passos leves no tapete. O cheiro de óleo perfumado cobria o gosto amargo de injustiça. O calor das tochas acariciava a pele e o riso abafava o pranto escondido nas sombras. As rituais de prazer tinham detalhes sensoriais que impressionavam. A música pulsava como um coração acelerado. Velas derramavam cera quente que pingava em pratos dourados. Incenso cobria o odor de suor e vinho quente. As mesas ofereciam doces untuosos que grudavam nos dedos, e os tecidos sedosos escorregavam como promessas ao toque. Havia uma linguagem própria nesses encontros, trocas de olhares que selavam negócios, mãos que tocavam mapas de posse e palavras que apagavam aquela mínima consciência de compaixão. O que começava com canto terminou em pactos escondidas. Aos que pediam caridade era dito que deveriam aprender a pescar, mesmo quando seus barcos haviam sido retirados. Mas a prosperidade trouxe consequências. Em becos e mercados havia quem pagasse o preço da indiferença. Mulheres e crianças eram forçadas a aceitar promessas vazias, servos recebiam ordens que equivaliam a açoites verbais, e os julgadores transformavam apelações em taxas. A violência se naturalizava como parte do cotidiano. Um comerciante chamado Leor foi acusado de roubo e enforcado por uma decisão rápida do tribunal de Amos, mesmo quando provas apontavam outra direção. Onde está a justiça? Perguntou Ruth numa praça lotada. Nas mãos de quem tem ouro, respondeu Tamar. O maior escândalo era o de rituais que assumiam aparência religiosa. O sacerdote Elazar ordenava sacrifícios que mais pareciam festas de conveniência, e a cidade aceitou. Agora, pare e participe comigo. Sei que a indignação cresce quando ouvimos desses abusos. Como você reagiria se visse uma cidade assim hoje? Quero ouvir você. Comece seu comentário com "eu escolheria" ou com "minha confiança está em". Conte de forma breve o que faria para proteger os vulneráveis. Suas palavras ajudam a construir uma comunidade que pensa e age de maneira diferente. As melhores respostas serão lidas em vídeos futuros e poderão orientar nossos próximos relatos. Não se cale diante da injustiça que você sente, porque a voz coletiva transforma políticas e corações. Agora que você falou, voltemos para o que aconteceu nos bastidores desta história. As mulheres e as crianças foram os mais afetados. Ruth, serva dos palácios, teve sua história ignorada até que seu pedido por justiça foi transformado em piada. A menina Laila foi vendida por dívidas de seu pai e aprendeu cedo o sabor da seca na garganta. A mensageira Hannah cuidou de um grupo de órfãos que viviam em ruínas atrás do templo, oferecendo sopas salgadas que aqueciam a pele e contavam histórias que embalavam o sono. Nomes e rostos se multiplicavam nas sombras. Leor, trabalhador; Tamar, comerciante com remorso oculto; e Eta, marinheiro que conhecia portos e ouvidos; Jonas, poeta que agora via sua voz falhar; Elazar, sacerdote conivente; Amos, juiz que inclinava a balança. Cada um agia de forma que mostrou o estado da cidade. Ruth buscava testemunhas, ela batia em portas e pedia audiências. Hannah anotava nomes e distribuía mantas. Às vezes cantava para as crianças, sua voz era como lã quente sobre mãos trêmulas. Leor tentou provar sua inocência, implorou por um processo justo e pagou com a vida. Essas histórias curtas mostram pobreza, desespero e pequenas resistências. Momento de tensão 1. Elias, que sempre oferecera pão, recebeu a visita de um estranho que dizia trazer uma mensagem do Senhor. O visitante, alto e sereno, falava de Melquisedeque, de uma bênção oculta que desbloqueava não fortuna, mas propósito. Elias sentiu a memória da mãe vibrar em sua lembrança, a imagem de um rosto que orava antes de dormir, e uma decisão brotou. Entre o cheiro de umidade e as tábuas rangendo, Elias ponderou: devo seguir essa passagem de fé ou continuar a batalhar nas praças com argumentos humanos? Seu coração apertou como um parafuso.
A cidade lá fora exigia ação imediata, mas a voz interior o chamava a silenciar e escutar. Ele sabia que escolher implicaria perder algo querido e talvez a reprovação de amigos importantes. A corrupção institucional crescia como uma mancha que não se via tarde demais. Juízes marcavam audiências em horários estranhos, escrivães recebiam sacas com moedas que deslizavam pelas calhas. Das covas e contratos nas sombras decidiam o destino de famílias inteiras. Em conversas privadas, Amos reconhecia ao menos uma vez que algo estava errado, mas amenizava com humor. É só economia, dizia. Jonas, que outrós cantara salmos por amor, agora entoava versos encharcados de ironia. A tensão aumentava quando rumores de um julgamento simulado chegaram aos becos. Havia sussurros de que a próxima sentença seria exemplar, destinada a mostrar que a lei existia. Alguns se prepararam para fugir, outros se prepararam para resistir, e a cidade inteira prendeu a respiração, como quem espera ver uma estrela cadente que jamais volta. Momento de tensão 2. Chegaram mensageiros que gritavam o nome de Melquisedeque e falavam de juízo e de misericórdia. O mensageiro principal, com olhos que pareciam chamas frias, encontrou Elias e disse: "O Senhor observa, levanta os teus olhos e salva quem podes." Elias respondeu: "Como, se minha voz se perde diante dos palácios?" O mensageiro tocou-lhe a mão e falou de uma bênção que não compra conforto, mas direciona ações. Abrace os pobres, proteja os fracos, chame ao arrependimento os poderosos. A cidade ouviu pouco e os risos continuaram nas mesas. Alguns ouviram. Ruth acreditou e reuniu outras mulheres. Hana começou a anotar nomes daqueles que passaram a acolher, mas muitos preferiram não saber. A hesitação coletiva foi o sal que corroeu a possibilidade de mudança efetiva. Quando a advertência se tornou impossível de ignorar, Melquisedeque apareceu não em trono, mas numa tenda simples à margem do mercado. Ele ofertou pão consagrado, falou com voz de profeta e trouxe uma escrita que lembrava antigas passagens de Gênesis, passagens que falavam de juízo sobre nações que preferiam orgulho à compaixão. "A bênção que eu trago", disse ele, "é para quem aceita caminhar em justiça e misericórdia. Não é um atalho para a riqueza, é uma chave que abre portas de propósito." Entre os curiosos, Ruth o confrontou. "Se isso é verdade, quais provas nos dás?" Melquisedeque respondeu com calma: "Vocês verão frutos. Alguém em posição de poder mudará uma lei. Uma mãe encontrará seu filho. Não prometo o que o mundo deseja, prometo transformação." O diálogo teve trocas rápidas, perguntas, respostas e silêncios pesados. A hesitação persistiu em muitos corações, porque o custo da mudança parecia alto. Momento de tensão 3. A reação mais forte veio de quem se sentia ameaçado. O sacerdote Elazar, que realizava cerimônias misturadas com negócios lucrativos, reuniu aliados e tentou desacreditar Melquisedeque. "Quem é este estranho para julgar nossas práticas?" gritou Elazar numa assembleia. "Um falso profeta", disse Amos em voz baixa e calculada. Alguns clérigos tremiam, outros calavam. Jonas escreveu um poema que escancarou a hipocrisia e o recitou em praça pública. Seus versos cortaram como navalha e incendiaram corações. O conflito explodiu em acusações e a cidade tornou-se um campo de batalha entre poder e verdade. Elias viu antigos amigos virar rosto e por um momento pensou em desistir. Mas a lembrança da mãe e a promessa de Melquisedeque sustentaram sua decisão. A destruição que se abateu não foi um fogo do céu em espetáculo teatral. Foi um fogo que começou nas consciências, um incêndio de consequências reais. A crise financeira veio após um acordo que quebrou navios de Eitan. Comerciantes perderam estoques e contratos, e a frágil coesão social desmoronou. Casas vazias se acumulavam, gritos tomavam as praças, e a cidade sentiu um cheiro novo, mistura de fumaça de lareira apagada e do ferro de correntes antigas. A esposa de um homem influente, que antes se voltava apenas ao espelho e às joias, transformou-se para alguns em símbolo do orgulho. Uma mulher que voltou suas costas ao pedido de misericórdia e acabou sozinha na ruína daqueles salões. Corpos de relacionamentos partidos apareceram, mas mais duro foi ver leis que se desfaziam na prática.
O fogo da mudança consome privilégios e revela feridas. O cheiro de enxofre foi apenas metáfora para o amargor que invadiu paladares. No fim, as ruínas ganharam rostos. Um mês depois, alguns grupos começaram a organizar cozinhas solidárias, liderados por Ruth e Hannah, que agora trabalhavam com outras mulheres, oferecendo refeições quentes e consolo com cheiro de pão recém-saído do forno. Jonas recitou versos que agora curavam e não feriam. Itamar fez acordos para trocar parte dos tecidos por mantas e remédios. 3 meses depois, jovens organizaram uma assembleia para reescrever as regras dos mercados, liderados por Yetant e por um novo conselho onde Elias teve assento. Leis de proteção para crianças e servas foram propostas e pequenas mudanças administrativas começaram a valer. 6 meses depois, a cidade não havia esquecido, mas iniciava a reconstrução real. Programas de ensino para crianças foram implantados em antigos depósitos e o Templo de Melquisedeque apoiou ações de compaixão que iam além de rituais. Pessoas que antes eram invisíveis ocupavam agora cargos de representação e a memória daqueles que sofreram passou a orientar passos futuros. O epílogo nos leva a nomes e ações que ecam. Leor, cuja vida foi injustamente tomada, teve seu caso reaberto por um jovem escrivão que descobriu documentos escondidos e trouxe-nos à luz. Amos, o juiz que havia se vendido, enfrentou processo público e foi substituído por alguém que jurou equidade. Elazar, confrontado com a mudança de coração de muitos, teve que escolher entre continuar em poder corrompido ou reconciliar-se com a comunidade. Escolheu a segunda via e buscou reconciliação com humildade surpreendente. Ruth passou a liderar um centro de acolhida que amparou dezenas de crianças. Hannah fundou uma pequena escola onde ensinar música e ofícios, onde o cheiro de tinta e de pão misturava-se nas manhãs. Jonas tornou-se poeta da esperança, seus versos foram impressos e distribuídos nas praças. Tamar doou parte de seus armazéns para depósitos de alimentos e Eitan organizou rotas seguras para mercadorias que antes vinham por caminhos obscuros. Melquisedeque permaneceu como lembrança de que bênção sem transformação é ilusão. A lição que fica é dupla. Primeiro, a bênção verdadeira que Melquisedeque representa só surte efeito quando encontra um coração disposto à justiça. E a misericórdia. O propósito de vida não é desbloqueado por promessas vazias, mas por escolhas que alinham talento, serviço e reverência a Deus. Segundo, a transformação social começa nas pequenas ações de compaixão. 1 mês de iniciativas já cria esperança, 3 meses consolidam práticas e 6 meses mostram que mudança é possível quando a comunidade age em conjunto. Se esta história tocou seu coração, reflita sobre o papel que você pode ter em sua própria cidade. Inscreva-se se quiser mais relatos que não apenas contam eventos, mas que desafiam a agir. Lembre-se, a verdadeira medida de uma sociedade está em como ela trata os seus mais fracos. O segredo de Melquisedeque é simples e chocante ao mesmo tempo. A verdadeira bênção libera propósito quando converte privilégios em serviço.